Boa noite, irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer a nossa última mensagem. E nessa série nós estamos tratando sobre, aproveitando o ensejo do mês de missões estaduais, estamos tratando sobre o que é o Evangelho, né? E essa série, podemos dizer que o objetivo dela foi redescobrir o Evangelho deixado pelo Senhor Jesus, para que ele fosse proclamado com fidelidade e clareza, para que ele chamasse aqueles a quem o Senhor queira chamar. E nessa noite nós seguindo a sequência, nós vamos falar hoje sobre como pregar o Evangelho de forma fundamental, ou seja, qual é o fundamento que deve guiar a nossa proclamação do Evangelho. Nós falamos no primeiro domingo sobre o que é o Evangelho, baseado em Romanos 1, 16 e 17, e vimos nesse texto que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho tem esse caráter universal, e esse Evangelho ele veio para revelar a justiça de Deus. Domingo passado nós falamos sobre para quem é o Evangelho, baseado em Mateus 9, do 9 ao 13, e dessa feita nós falamos, a partir desse texto, a partir do chamado de Mateus, que o Evangelho ele é para os piores, o Evangelho ele é para os pecadores, o Evangelho é para os doentes. Então é para esses que o Evangelho veio, né? Para aquele que se acha pecador, para esse que se acha doente, para esse que se acha perdido. E hoje nós vamos falar sobre como pregar o Evangelho. Eu queria que você abrisse comigo a palavra na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler apenas 3 versos, 22, 23 e 24. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, verso 22, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Até aqui a leitura. Vamos orar para que Deus possa trazer clareza ao nosso coração daquilo que Ele tem para nos relembrar e nos desafiar. Amém? Ore comigo. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Obrigado pelo privilégio de cultuarmos ao Teu nome e adorarmos ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa perdoar as nossas faltas, limpar a nossa mente, cativar a atenção do nosso coração, para que a verdade da Tua palavra, que é mais penetrante do que faca de 2 gumes, que ela possa entrar em nosso coração, que ela possa discernir nos nossos pensamentos, que ela possa nos fazer olhar, Deus, para nós mesmos, como nós temos recebido o Teu Evangelho, e também, ó Deus, que nós sejamos desafiados a levar esse Evangelho, seja para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, colegas de trabalho, ó Deus, que nós possamos, de fato, não somente no mês de missões estaduais, que nós sejamos missionários, onde quer que o Senhor nos coloque, para proclamar o Evangelho da graça. Fala conosco, use mais uma vez por Tua graça e misericórdia esse pecador que se encontra diante da Tua Santa Igreja. Que o Senhor possa falar conosco, apesar de mim, e o Senhor me ajude a ser fiel e claro para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
A epístola aos Coríntios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Não há tanta dúvida em relação a isso, os comentadores não têm tanta dúvida sobre 1 Coríntios, Romanos e Efésios. O restante das cartas, alguns comentadores e teólogos mais liberais, eles vão questionar a autoria, mas essa é uma das cartas que Paulo provavelmente escreveu e que nós cremos que escreveu por causa das suas peculiaridades que se repetem também nas outras. Ela basicamente ela é uma carta que você vai ver nos seus 16 capítulos, como ela foi dividida, a mesma mensagem, ou seja, trata-se de uma igreja na cidade de Corinto que era marcada por divisões. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade riquíssima. A igreja de Corinto, possivelmente, pelo que a gente lê, era uma igreja extremamente rica, tinha muitos membros, contudo, também era uma igreja que tinha vários dons, né? Você vai ler o primeiro capítulo, logo no início, você vai ver que não faltava, Paulo diz que não faltava a eles nenhum dom e nenhum conhecimento. Ou seja, se nós pensássemos numa igreja, nós diríamos que era uma igreja tanto de posses financeiras, como uma igreja onde tem membros extremamente capazes, inteligentes, dotados de dons e talentos por Deus. Ou seja, era a igreja que a maior parte da gente queria estar. Uma igreja em uma cidade que era uma cidade como se fosse era uma cidade portuária, ou seja, você tinha muita gente de fora chegando no porto de Corinto e saindo, então era uma cidade extremamente movimentada. Isso também tem um monte de problema, né? Os problemas é o fato de que em cidades assim, normalmente você tem problemas de prostituição, você tem, as ruínas de Corinto mostram que era uma cidade muito idólatra, onde você tinha prostitutas cultuais, você tinha cultos da fertilidade, né? E você tinha determinadas, a promiscuidade era muito forte no meio da cidade, por causa justamente dessa condição financeira. Paulo, ele vai, logo no início, ele vai apontar e agradecer verso 1 a 3, Paulo ele faz a sua introdução peculiar. Verso 4 a 9, Paulo ele expressa sua gratidão em oração a Deus pelo que Deus fez nessa igreja. E do verso 10 ao 17, Paulo ele vai falar da centralidade de Cristo na vida pessoal e na igreja, a importância de termos Cristo como centro. E do verso 18 até o capítulo 2, verso 5, Paulo ele vai fazer uma descrição mais completa da obra que Deus fez por meio de Cristo para salvar o ser humano. Então, ou seja, nessa explicação do apóstolo Paulo sobre a centralidade de Cristo no Evangelho, é que nós vamos encontrar aqui a forma como nós devemos pregar o Evangelho, a forma mais fundamental, né? Ou seja, uma explicação que o apóstolo Paulo está dando para aqueles irmãos, que sobre a importância de Cristo ser o centro do Evangelho, é que a gente vai encontrar nesses 3 versos aqui alguns detalhes ou algumas ideias que não devem fugir à nossa mente quando a gente vai proclamar o Evangelho. Então, como a gente deve pregar o Evangelho? Paulo vai responder aí, verso 22. Então, primeiro, você não deve pregar o Evangelho por meio de milagres ou sabedoria. Olha o que ele diz no verso 22 aí. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina é que Paulo, nessa sessão, ele está afirmando a superioridade da mensagem da cruz, que é o que ele falou dos versos 10 ao 17, só que é nessa parte aqui que ele vai observar as peculiaridades daquelas pessoas que viviam na cidade de Corinto, especialmente na igreja de Corinto. Ele vai dizer que tanto os judeus quanto os gentios ou os gregos, eles pediam coisas diferentes, mas essas coisas elas não deveriam fazer parte
da forma como nós devemos pregar o Evangelho. E a primeira crítica que o apóstolo Paulo vai fazer aqui é ao seu próprio povo, aos judeus. E ele vai dizer que os judeus pedem sinais milagrosos. O ponto aqui do apóstolo Paulo é que não é que Paulo é contra milagres, até porque se nós lermos o relato de Atos, nós vamos ver que por meio dos milagres a palavra ela era confirmada por meio dos apóstolos. O problema não é o milagre, o problema não é a manifestação extraordinária da parte de Deus por meio de alguns feitos, né? Você pega lá a cura de uma enfermidade, ou a expulsão de algum demônio, né? A saída dos apóstolos lá que estavam presos da cadeia. Tudo isso não tem problema. O problema é onde isso está na proclamação do Evangelho. Esse é o grande problema, e é o que Paulo está chamando a atenção aqui, é o que Paulo está corrigindo aqui na igreja de Corinto. Paulo está dizendo: olha, os judeus eles pedem os milagres, mas com qual intenção os judeus pediam milagres? Esse é o ponto. Na verdade, o objetivo pelo qual os judeus pediam milagres era como se fosse um critério ou uma razão principal para que eles viessem a crer. E é aí onde mora o problema. É aí onde mora o problema. Porque o milagre nada pode ocupar a centralidade da pregação do Evangelho no lugar de Cristo. Cristo é e sempre será o centro da proclamação do Evangelho. Portanto, qualquer coisa que venha em substituto a Cristo na centralidade da proclamação do Evangelho deve ser completamente rejeitado e evitado. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Não é que ele está negando o milagre como uma confirmação da mensagem que ele estava pregando, mas ele está negando a possibilidade do milagre como centro da proclamação do Evangelho. E é só o que nós vemos hoje. Mas você ligar a sua... Eu fazia isso muitas vezes, hoje eu não faço mais não. Minhas filhas acordavam muitas vezes para mamar ou para tomar algum mingau. Aí normalmente minha esposa me acordava para ficar com elas, minhas filhas sempre tiveram refluxo, então eu tinha que ficar, depois que elas mamavam ou tomavam o gagal, eu tinha que ficar entre 40 minutos a 1 hora com ela, com a bebê em pé, né? Porque não podia deitar, senão ela vomitava de novo. Então ela em pé, e 1 hora, 40 minutos a 1 hora com ela em pé, né? Para ela rodar, para ficar bem e depois dormir. E quando eu tinha passado um dia bom, assim, feliz, eu disse: não, eu passei um dia muito bom hoje, Deus foi muito bondoso comigo, o dia foi muito bom, então eu quero ter raiva. Aí, certo, passei um dia bem, tem que ter um momento de raiva, né? O dia foi bem, tem que ter raiva. Aí eu ligava a televisão e eu estava normalmente em uma dessas igrejas de televisão. E aí eu ia assistir e dava outra. 10 minutos eu já estava bravo, quase acordando o menino. Dizendo: olha, tu tá vendo que... Mas aí eu lembrava que ela era muito pequena e não entendia. Mas a minha vontade era essa: olha, absurdo que esse problema. Mas era isso. E normalmente você vai ver, é tão engraçado, porque as chamadas é muito legal. As chamadas dessa igreja é muito legal. Você está vendo um vulto. Eu já tinha procurado um psiquiatra, eu já tinha ido, né? Eu já tinha corrido de casa. Se eu visse um vulto dentro de casa, eu tinha chamado a polícia, qualquer coisa. Eu sou frouxo. Eu já tinha feito alguma coisa assim. Aí a chamada era assim: se você está vendo vultos, se você está precisando de algo para aumentar o dinheiro na sua conta, eu disse: poxa, como assim? Venha para a igreja tal. Aqui você vai passar pelo corredor de sal e vai ser ungido pelos 387 ungidos, e o milagre vai acontecer. Rapaz, que interessante. Por que não 386, como 387? Ou 388? Outro que, rapaz, ele vai, aquilo que ele vai falar, eu fiquei pensando no que ele falou, né?
aquilo que ele vai fazer lá na igreja vai tornar, tipo assim, vai mandar em Deus, para Deus ser obrigado a fazer aquele milagre quando eles mandarem. Mas que interessante o Deus dele, né? É muito interessante, só não é o meu, porque o meu é o contrário, né? Quando ele manda, as coisas acontecem, né? E o dele não, né? Eles mandam e o Deus dele obedece. É quase um cachorro adestrado, né? O Deus deles. E aí eu acho muito interessante. E normalmente essa característica ela se repete também na proclamação do Evangelho. De forma equivocada, obviamente, né? Porque você vai chamar, olha, lá uma vez eu fui evangelizado por um cara assim, né? Só lá na sua igreja tem milagre? Aí eu disse, tem, né? Tem todo dia? Tem. Qual? Aí eu disse, Jesus não me matar, né? Um miserável pecador que eu, todo domingo por culto eu morro. Que era para eu morrer, porque eu sou nojento. Aí o cara disse, não, estou falando sério, não tem milagre para não. Estou achando que é bom milagre porque esse pecador miserável vai para o culto e Deus ele diz, escuta minha oração. Me deu uma esposa bonita e 2 filhas, mas eu quero mais ver na vida dele, não, porque para mim está bom, já foi milagre demais. Né? E aí ele disse, não, rapaz, eu estou falando sério, o negócio lá, o povo treme e o povo disse, meu Deus do céu, o povo vai epilepsia, tem que levar no médico. Aí ele ficava com raiva de mim, não tinha mais conversar comigo não. Mas o ponto, a gente ri, mas a gente deveria chorar, né? Mas o ponto é assim, percebam isso aqui que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que os judeus pedem sinais milagrosos como a justificativa de que essa mensagem ela tem como centro não o Cristo crucificado, mas o milagre que ele tem para oferecer. Então esse é o grande problema. E se a gente pegar esse princípio aqui que Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto, a gente pode aplicar neles para outra coisa, para outros detalhes que às vezes a gente faz sem nem perceber. Por exemplo, existe algum problema em nós fazermos assistência social para ajudar os necessitados? Nenhum, absolutamente nenhum. A igreja em toda a sua história sempre foi marcada por isso, por ajudar o necessitado, o pobre, os velhos, os que portavam alguma deficiência. A igreja sempre ajudou e continua a ajudar. Contudo, muito me preocupa às vezes, quando eu vejo assim campanhas ou movimentos para a gente fazer impactos evangelísticos, onde a assistência social ela vem primeiro que a proclamação do Evangelho. Então eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? Eu pastoreei por 5 anos, quase 5 anos, uma igreja no interior, e eu sei a diferença. Eu lembro uma vez, logo quando eu cheguei nos primeiros meses, e aí estava no culto das mulheres, né? Aí eu fui sentei para estar conhecendo a igreja, daí fui no culto das mulheres. Aí levei minha esposa e tal, né? A gente tinha filho. Aí eu sentei lá, um banco lá atrás, fiquei ajudando, limpando as coisas, ajudando lá, limpando os banheiros, servindo água e tal, enquanto estava tendo o culto das mulheres. E aí quando eu cheguei, para minha surpresa, mais 70 mulheres. Eu disse, glória a Deus, que bom. Quando foi no culto, tinha 10. Mas espera aí, a matemática está errada aí, né? 70 para 10 tem uma diferença dele. No outro mês, de novo, fui para o culto das mulheres, 70 mulheres. E aí, depois no culto, 5, pronto. Aí eu cheguei para a irmã que era líder e disse, irmã, essas mulheres todas aí, tal, são da nossa igreja, eu não sei, eu estava conhecendo o pessoal ainda. Aí a irmãzinha fez, não, é da nossa igreja. Eu disse, por que ela não veio para o culto? Não, porque tem uma dificuldade, não sei o que lá, tal, não vem. Aí eu achei estranho e fiquei calado. Tá bom, beleza. Aí eu fui, eu sou muito observador. Aí eu fui, mas peraí. Aí eu fui ver a preparação do culto, né? Aí todo mundo bonito, muito
ornamentado, então, tipicamente que as mulheres sabem fazer isso, né? Tudo bem ornamentado, bonito. E aí eu fui ver a mesa da comida, mas eu quase chorei, tão bonita que estava. Era macaxeira frita com carne de sol, aleluia, tapioca recheada, caldo de carne, glória a Deus, esse negócio aqui. E aí me deu aquele estalo. Eu disse assim, rapaz, se não tivesse essa comida, será que as irmãs vinham? Aí eu conversei com a irmã líder, aí deixei de ter o terceiro encontro. Aí eu cheguei para a líder e disse, irmã, vamos fazer o seguinte, quem vai organizar agora sou eu. A senhora deixa? Aí a irmã era uma boa pessoa. Claro, pastor. O que a gente vai fazer com comida? Eu digo, água. Só água. Só água e água da vida que é a palavra. Só isso. Pode tirar o nome de chá, né? Era chá das mulheres. Tem pode só Bíblia e mulher. Pronto, bota só isso no cartaz. E a água, verdade, a água. Água da vida, um copo de água. Você não é um copo de plástico, mas tem água. Pior é o copo seco, mas tem um copo de água. Aí, o que aconteceu? 5 mulheres. Matei a charada. Ou seja, essa história eu gosto de usar porque ela foi muito assim, interessante, que eu nunca tinha percebido isso. Foi daí que eu comecei a ter essa percepção. Isso acontece também em pactos evangelísticos. Às vezes tem médico, dentista, cortar o cabelo, não sei o que, lá, 500 pessoas. Você marca um culto, vem 2. Então, eu sempre olho para esse texto quando eu vejo essa situação. Não é por milagres, mas se eu tirar aqui, não é por assistencialismo que o evangelho deve ser pregado. Isso eu não estou dizendo que a igreja não deve fazer assistência social. Qual seria a solução, pastor? Simples. A gente faz o quê? Um momento de, sei lá, bota lá o nome, vamos, café da manhã comunitário, ou corte de cabelo, atendimento médico, faz tudo isso. Pode ser até na igreja, mas não bota o evangelho no meio. A gente vai ajudar as pessoas. Por quê? Por causa das pessoas. Vamos ajudar. E aí, na ajuda, a gente vai lá, conversa, convida para vir, prega o evangelho individualmente, mas não associar o assistencialismo com o evangelho. Por quê? Por causa disso. O que Paulo está dizendo aqui, não por milagres, porque era isso que os judeus buscavam. Você já imaginou ter uma igreja lotada, 200 pessoas aqui dentro, só porque no final a gente vai distribuir cesta básica? Tem uma igreja assim, lá na cidade da Pastoreada. Aí era a igreja mais cheia que tinha, não cabia nem gente dentro, mas no final eles distribuíram cesta básica. Então aí eu pergunto, a pessoa ia para lá para quê? Para ouvir o evangelho, por causa de Cristo, ou por causa daquilo que iriam receber? Então, devido a essas minhas experiências, eu entendi assim, e olhando para esse texto, que não cabe essa associação de qualquer coisa, seja até um milagre, com a proclamação do evangelho. O evangelho precisa ser apresentado puro. Por quê? Porque, como Paulo está dizendo aqui, verso 10 a 17, o evangelho ele é suficiente. Cristo é suficiente para salvar o pecador. Ele não precisa de outra coisa. E o nosso problema, enquanto igreja do Senhor hoje, nosso tempo, é que a gente está sempre associando o evangelho a alguma outra coisa, para que o evangelho seja pregado. Então, não podemos cair nesse erro, seja por milagre, seja por qualquer outra coisa. Outro ponto aqui do verso 22, se Paulo repreende os judeus, Paulo também repreende os gregos, e os gregos procuram sabedoria. O ponto aqui, aí isso é interessante, né? A sabedoria dos gregos, né? A tradução aqui, na verdade, quando diz gregos, né, é helênico. E o que isso quer dizer? Diz muita coisa. Diz muita coisa. A palavra helênico, que foi a palavra no original grego aqui, ela tem o significado de aquele que não é judeu, tem o significado de grego
mas tem um outro significado. E se a gente lê a carta toda, esse outro significado é o que melhor se encaixa. Qual é esse outro significado? Os helênicos são oriundos, lá vai eu dando aula de história e de filosofia, é um vício. Os helênicos, eles têm a sua origem lá com Alexandre Grande. Quando Alexandre Grande conquistou lá o mundo antigo, depois o seu império foi dividido, e aí entre os seus dois generais, depois teve todo aquele processo lá daquelas duas dinastias, os Seleucidas e os Ptolomaicos, e dessa dinastia surgiu, depois, nessa construção do que a gente chama hoje de Ocidente, o Império Romano, e o cristianismo nasceu aí nesse contexto todo. Dentro da filosofia, você teve, nesse período helenístico, que teve a origem em Alexandre o Grande, você teve 4 grandes escolas filosóficas, Você teve os epicureus, que diziam que o prazer era a finalidade do homem. Você teve os estoicos, que diziam que você tem que resistir ao mundo, assim, resistir à cultura para se manter puro, Você teve os cínicos, que diziam que você tinha que viver conforme a natureza lhe manda, e você teve os céticos, que diziam que a verdade ela não poderia ser encontrada em nenhum canto, e que você poderia tentar fazer é viver uma vida sem preocupação. Então, essas 4 escolas filosóficas que formam o período helenístico, elas tinham uma marca em comum, 2 marcas em comum. Primeiro, a busca da felicidade, que era alcançada por uma sabedoria conquistada, e uma segunda marca é que essa felicidade ela era material, ou seja, ela era palpável. E aí, quando você tem isso na cabeça, você olha para aqui, o texto, e os gregos procuram sabedoria, a palavra grega aqui é helênico, então você entende que a sabedoria que esses gregos buscavam era uma sabedoria para que eles pudessem gozar dela na vida, ou seja, era uma sabedoria prática, uma felicidade que fosse agora, imediata, que eu pudesse provar essa felicidade agora. Não era uma felicidade, por exemplo, platônica ou aristotélica, que você só iria conquistar no final da vida ou no mundo ideal. Não. Para os helênicos, a felicidade ela era material, era aqui e era agora. Então, no final das contas, o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, os judeus querem um milagre agora, para justificar o Evangelho, e os gregos querem o quê? Gozar da felicidade agora. Esses 2 fundamentos não servem como base para a proclamação do Evangelho. Por isso a advertência de Paulo, de que tanto os judeus quanto os gregos, eles estavam no mesmo erro. Eles estavam buscando no Evangelho aquilo que materialmente eles poderiam provar, seja por meio de milagres, seja por meio daquilo que eles conseguiriam pela carne ou pela apropriação daquilo que a sabedoria desse a eles, se fosse um prazer, fosse almejar algum status. O ponto, meus irmãos, aqui para a gente ir para a segunda parte aqui da nossa mensagem, é que se nós olharmos Êxodo 16, Mateus 12, 38 e 39, Marcos 8, 11 e 12, Lucas 11, 16, João 2, 18 e também 6, 30, os judeus eles sempre pediram a Jesus um milagre. Os judeus, desde a época do Êxodo, sempre pediram um milagre. Se você pensar direitinho, você saiu do Egito, 3 meses de caminhada no deserto, parou no pé do Monte Sinai, o povo diz o quê? Obrigado, Senhor. Não, o povo diz o quê? Rapaz, era melhor a gente ficar no Egito. Pelo menos lá tinha cebola, uma carninha de vez em quando. O negócio aqui também é ruim, cara, pra gente. Acabou de ver Deus derramando 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto, e a primeira coisa que o cara faz é o quê? Reclamar. Deus ele tem que se mostrar, E parece que eles atravessaram o mar, qualquer uma árvore e atravessa, afinal de contas, Destruir o maior império da terra só com mosca, sapo e gafanhoto, qualquer um faz isso, Então, o negócio é assim, tem que ser um negócio diferente.
Ou seja, a fome do homem ela continua insaciável. A mesma coisa acontece com Paulo, quando ele vai pregar o Evangelho em Atenas, lá em Atos 17. Paulo está pregando, o texto diz que alguns entendem, e aí quando Paulo fala da ressurreição, ou seja, que é algo que não é materialmente percebido, como essas escolas filosóficas helênicas acreditavam, o que eles dizem? Não, peraí, isso aí não, isso aí a gente ouve depois, e essas coisas aí não cola com a gente não, o negócio é aqui e agora. Percebem, irmãos? Então assim, a pregação do Evangelho, portanto, ela não pode depender de milagres ou de qualquer intervenção humana. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Os judeus eles pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Para quê? Para que eles creiam no Evangelho. E o Evangelho não deve ser crido baseado naquilo que ele pode oferecer no sentido material. Talvez, e isso é uma suspeita, talvez a razão pela qual as igrejas têm sofrido com esse processo de esvaziamento, talvez, eu acho que é devido a justamente essa falta, é devido a essa associação equivocada entre outras coisas e o Evangelho. Está triste? Vem para a minha igreja que você vai ficar feliz. Está pobre? Vem para a minha igreja que você vai ficar rico. Está solteiro? Vem para a minha igreja que você vai casar. Está doente? Vem para a minha igreja que ele vai lhe curar. Você sempre oferece alguma coisa que não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é dar nada. A proposta do Evangelho é o quê? Solte tudo e venha para Cristo. Olha, o discurso mais duro que você vai ver em toda a Bíblia é João capítulo 6. Bem, se você lê direitinho, devagar, né? Lendo aquele texto como se você estivesse comendo um bolo de chocolate, um recheio de brigadeiro, aleluia. Então, se você lê direitinho, você vai ver como aquele texto é duro. Porque aquele Jesus de Mateus 6 não é o Jesus, cara de paisagem que a gente vê nos filmes, não, né? Acaba de dar uma tapa na cara de Jesus. Não. Esse aí não era Jesus, não. O Jesus de Mateus 6 é assim. Ele faz um milagre, multiplica os pães, expulsa demônios, atravessa o mar, e aí o povo chega: Senhor, nós estávamos procurando por ti, Senhor. Aí eu acho que Jesus já estava cansado, né, do dia inteiro, olhou para eles assim e fez: vocês estão aqui só porque eu multipliquei pão, vocês não estão aqui por causa da minha mensagem, não. Aí o povo baixa a cabeça e o texto diz: aqueles que andavam com medo já não andavam mais. E aí, para completar, acho que algum discípulo desavisado deve ter chegado atrasado: o que foi que o Senhor fez? Aí Jesus olha para ele: vocês querem ir embora também? Pode pegar o beco. Se vocês querem isso, esse tipo de milagre, eu não tenho isso para oferecer, não. Pode ir embora. Então, quando você vê o Evangelho genuíno sendo pregado, do Evangelho de hoje, você tem um descompasso. E o maior de todos esses descompassos é justamente esse: é a associação indevida da pregação do Evangelho com alguma coisa. Então, nós podemos ajudar as pessoas? Sim, devemos, mas nunca associar assistência social com pregação do Evangelho. Esse é um dos maiores erros, na minha opinião, que a igreja comete hoje. Você quer ajudar socialmente a pessoa? Ajude. Vá lá e faça. Dê com sua mão direita que a esquerda não veja. Vá lá e ajude. Agora não associe, não. Porque quando você associa na cabeça de quem está sendo ajudado, ele vai dizer que lá é o lugar onde ele vai encontrar isso e aquilo outro. E não pode. Muita gente, eu estou gastando tempo nesse primeiro ponto porque eu acho importante. Muita gente esquece de ler lá 1 Timóteo, e Paulo diz muito claramente: ajude a todos, primeiro os da família da fé. O que Paulo está querendo dizer? O que ele está querendo ensinar para a gente? Que a igreja, ela se preocupa
assistencialmente, em primeiro lugar, com os que são da igreja. Para ter, por quê? Esses já ouviram o Evangelho, são irmãos nossos. Então a gente não tem medo de ajudá-los diretamente. Por quê? Porque eles já ouviram o Evangelho da graça. Você pega, por exemplo, Jesus e a mulher samaritana, que era uma prostituta, segundo os melhores comentadores. Ela vai para o poço de meio-dia, justamente porque não queria encontrar ninguém que pudesse acusar ela. E aí, como é que você vai ver Jesus pregando o Evangelho para ela? Vem cá, bichinha, deixa eu dar um abraço a você. Você é tão especial, você é linda, eu te amo. Não é isso que Jesus fez? Não. Cadê o teu marido? Então, tenho não. Porque os 6 que tu tem não são teus não. Eita! Jesus fez o quê? Pregou o Evangelho para alguém rejeitado da sociedade. Como é que nós pregaríamos hoje? Bichinha, está sofrendo, com a estrutura machista da sociedade, tem que cuidar da bichinha. Oh meu Deus, coitadinha. Jesus não pensa assim. Jesus oferece perdão e graça para quem? Para quem se arrepende. João 3, Jesus vai pregar o Evangelho para quem? Um fariseu, Nicodemos, chefe da sinagoga, acaba meio orgulhoso. Como é que ele prega o Evangelho? Pé na porta, do mesmo jeito. Se você nascer novo, não vai ver o reino dos céus, não. Não entendi. Como é que pode, cabra? Tu é mestre da sinagoga, não entendeu o que eu falei, brother? Entendi, não. Realmente, se você não vê o reino de Deus nascer da água do Espírito, quebrou-se. Não vai, não, brother. É a mesma mensagem. Para o religioso rico e para a mulher pobre e rejeitada. É o mesmo Evangelho. Depois você tem a ajuda, o acolhimento, o perdão, depois da pregação do Evangelho. Entendem? Então, eu acho que esse é o ponto de Paulo aqui no texto. Pregue o Evangelho de Cristo. E aí sim, para a gente encerrar, versos 23 a 24. Nós, porém, Paulo está dizendo, como os coríntios deveriam pregar, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, como você não deve pregar o Evangelho? Por meio de sinais, por meio de milagres e sabedoria. Agora, como você deve pregar o Evangelho? Está aqui. Primeiro, Paulo continua seu discurso afirmando que pregava Cristo crucificado. E quando ele pregava Cristo crucificado, ele tinha duas respostas, normalmente. Para quem? Para esse tipo de pessoa. Para os judeus era um escândalo. Por que era um escândalo? Porque o texto bíblico, de Deuteronômio 21, 23, João 6, 14, 15, Gálatas 3, 13 e 5, 11, vai dizer que é vergonhoso para um judeu ver ser alguém crucificado. Ver alguém ser crucificado era vergonhoso, era motivo de desprezo. Na verdade, na tradição judaica ortodoxa antiga, o crucificado é porque Deus o desprezou de tal forma que não o livrou da cruz. Então ele deveria ser de fato desprezado. Ele não deveria nem ser crucificado dentro da cidade de Jerusalém, deveria ser crucificado fora, para morrer desprezado, porque Deus não o livrou da cruz, que era extremamente vergonhosa. Aí qual é o evangelho que Paulo está pregando? O Salvador que você precisa foi crucificado. E foi crucificado aonde? Fora da cidade, como vocês, judeus, desprezam. A gente nem percebe que Jesus andou e saiu para fora da cidade para ser crucificado. Em tudo ele cumpriu aquilo que a Bíblia diz. Ele foi totalmente desprezado. Então é esse Cristo que tem que ser pregado. O Cristo que foi cuspido, espancado, humilhado e pregado numa cruz lá fora, porque ele não era digno de estar entre os judeus. Mas é esse o Cristo que tem que ser pregado. Por isso que ele é escandaloso. A cruz é escandalosa,
porque ela mostra para nós, um pastor um nobre chamado, o cara que se diz pastor, ainda é famoso, né, nos Estados Unidos, fez até filme e tudo mais. Em uma certa entrevista, num programa de entrevista, num talk show americano bem conhecido, ele disse: quando eu vejo Cristo crucificado, eu vejo, na verdade, não vejo minha vergonha, eu vejo na verdade o meu valor. Aí todo mundo, que legal, que lindo. Aí eu também bati palma, que legal. Isso que ele falou só não é bíblico. É legal, bonito, né? Agradou todo mundo, só não está na Bíblia. A cruz mostra o tamanho do meio do seu pecado. Cristo foi cuspido, espancado, escarnecido, humilhado por causa dos meus pecados. Ele foi pregado no madeiro por causa do meu pecado, da minha mentira, do meu orgulho, da minha maledicência, das minhas murmurações, da minha preguiça, da minha procrastinação, da minha falta de amor para com a minha esposa, da minha falta de amor para com os meus filhos, da minha enrolação no trabalho, das minhas colas na escola. Cristo morreu por isso. Cristo morreu por isso. Não foi porque eu sou precioso, não, eu sou desprezível. E essa é a beleza da cruz, que é escandalosa para um judeu, que dizia que se ele conseguisse cumprir os 613 preceitos da lei judaica, ele seria justificado diante de Deus por causa que ele cumpriu os 613 preceitos. E aí Cristo, com a crucificação, olha para o judeu e diz assim: você não consegue cumprir a lei. Você não consegue cumprir a lei. Por isso que eu estou sendo cuspido, espancado, humilhado e morto. Porque eu cumpri a lei, você não. E somente ao reconhecer os seus pecados e que eles foram literalmente jogados sobre mim naquela cruz, é que você será salvo. Por isso que não podemos barganhar a proclamação do Evangelho com outra coisa, mesmo que seja nobre. Para os gregos era uma loucura, justamente por causa lá que nós vamos ver a questão lá de Atos 17. Paulo, quando está pregando, os caras dizem, aí o texto diz, né, e alguns concordaram com Paulo, entenderam, né? Paulo argumenta muito bem, o texto grego mostra a erudição de Paulo. Paulo era um grego, Paulo sabia escrever em grego koiné. Paulo era um homem de alta cultura. Então você vê Paulo escrevendo, ele argumentativamente, você vê lá que ele possivelmente estudou o texto da lógica aristotélica, ele argumenta bem direitinho. Do mesmo jeito que você pega o texto de Aristóteles de lógica, você pega a argumentação de Paulo, você vai ver a mesma coisa. Tem um historiador grego chamado Werner Jäger, e é ele quem mostra isso, quem observa isso. E você vai ver Paulo, extrema erudição, e aí quando chega na parte da ressurreição, que era algo imaterial, era algo espiritual, que Deus ressuscitou a Cristo, era um poder que a mente não consegue entender. Aí a gente, não, isso aí não. Então não podemos, meus irmãos, nos vender. O Evangelho, quando ele é pregado na sua pureza, acontece aqui o que acontece no verso 24. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Quando o Evangelho é pregado em sua pureza, sabe o que acontece? Deus chama pecadores ao arrependimento. E eu encerro fazendo algumas aplicações. Você sabe por que muitas vezes pregadores ficam no púlpito assim: eu estou sentindo, eu nunca senti nada, quando você frio, fome, às vezes eu deixo de comer, eu fico com fome, né? Às vezes o sapato estava apertando o carro, eu sentia só isso, nunca senti nada disso. Eu estou sentindo que eu tenho que chamar alguém embora, não, nunca senti nada disso, nunca senti. Aí eu vejo às vezes o pastor 3 horas, olha, eu estou sentindo que Deus disse que tem um aqui, Deus disse que tem um aqui. Mas, lógico, tem um monte de gente, não tem só um, não, eu estou sentindo, e fica, olha, e se você não levantar a mão, ele só não vai dizer que tem uma alma, puxar o pé, porque senão seria. Mas só falta é dizer isso. E fica, vem, não sei o que lá, e eu estou sentindo, e agora vem, não sei o que lá. Tá. Meu Deus, como se. Aí a pessoa nem percebe
que ao fazer isso, ele está diminuindo o Evangelho. O Evangelho em sua pureza, ele é totalmente suficiente. Porque quando ele é pregado, sabe quem é que chama o pecador ao arrependimento? É Deus que chama. E o pecador, ele reconhece a sua miséria e vem até Deus confessando. Então não misture o Evangelho, nem com milagre, nem com sabedoria humana, nem com promessas humanas. Pregue o Evangelho na sua pureza e confie em Deus. Sabe por quê? Porque aí, quando o Evangelho é pregado, Deus chama os seus. Ponto final. As pessoas não precisam de milagres. As pessoas não precisam de justificação racional para crer em Cristo. Elas precisam do Evangelho. Eu não estou dizendo com isso que a fé ela não é racional. Não. Eu estou falando que a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, ela é extremamente simples. E quando você prega o Evangelho, aqueles a quem Deus quer, Ele chama ao arrependimento. E chama mesmo. Em último lugar, a mensagem do Evangelho, ela é exclusiva. Ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que Cristo morreu pelos pecadores e que só a salvação por meio dele. Se a pessoa não entender o motivo da cruz, não houve conversão. E muito me preocupa que nós estamos vivendo uma geração que vem para a igreja. Eu dou aula para adolescentes, ensino médio, e aí, normalmente quando o pessoal sabe que eu sou crente, né, eles, nossa, professor, você é crente? Aí eu digo logo assim, eu tento ser, eu sou um troço, um pecador, eu tento ser crente. Jesus, qual é a sua maior dúvida teológica? A maior dúvida teológica é porque Jesus me salvou. Porque eu, assim, tipo, olho para mim, não vejo razão alguma dele ter me salvado, mas ele insiste em me salvar. E aí depois a gente vai conversando, e aí muitas vezes quando eu vou conversar com os adolescentes, né, longe do pai e longe da igreja, como professor, e aí eu digo, tu está na igreja por quê? Não, porque eu sou crente. Porque é mesmo? Sou. Mas por que tu é crente? Meu pai me levou, eu fui e agora estou lá. Eu só entendi. Você se acostumou a ir para a igreja. É, mas tu é crente? Eu acho que eu sou. Eu acho que não. Por que tu é crente? E às vezes eu insisto nessa pergunta e eu não quero uma resposta teológica para isso. Não estou pedindo uma resposta teológica. É porque não há um entendimento de que eu sou crente porque eu sou pecador. Porque aquela cruz bendita me salvou. Não há esse entendimento. Você veio para a igreja porque meu pai mandou e eu obedeci. E está aqui por quê? Porque eu vim, meus amigos são daqui, meus tios são daqui, minhas tias são daqui. E eu me acostumei a vir. E aí depois a gente tem algumas conversas. E alguns de fato são crentes. Eu já vi filhos de que minha esposa estava assustada agora. Essa semana ela veio conversar comigo. Ela dá aula com um menino, né? E o menino assim tem uns 12, 13 anos. Vai para a igreja todo domingo, vai nos cultos e tal. Mas aí ela pediu uma redação, o menino escreveu uma redação lá. E na redação ela estava lendo e o menino disse, eu tenho raiva de ir para a igreja, eu não sou crente, eu não sei porque meu pai também insiste para eu ir para a igreja. Porque eu não gosto disso, eu não quero ir para lá. E o menino estuda na escola cristã, vai todo domingo no culto, e está junto com o pai e com a mãe. Ou seja, não é porque é filho de crente que crentinho é. Como é que você é crente? Creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, confie na cruz, que ela foi suficiente para lhe salvar. Então, esse é o nosso desafio. Que as missões estaduais elas nos estimulem a pregar esse Evangelho. O Evangelho puro, poderoso e suficiente para nos salvar. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, graças te dou por essa noite, pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra
os santos irmãos aqui da Igreja Batista do Alecrim. Ó Deus, o desafio é grande e nós somos tão capazes. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos desafie, ó Deus, ao sairmos desse prédio aqui, que o Senhor nos desafie a pregar o Evangelho, não por meio de milagres ou por meio de sabedoria humana, mas que nós venhamos a pregar Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para que por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, esse Evangelho que foi revelado, que revela a justiça de Deus de fé em fé, que esse Evangelho chame pecadores ao arrependimento e dê vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Ó Santo Deus, me ajude a pregar esse Evangelho e ajude meus irmãos da Igreja Batista do Alecrim a pregar esse Evangelho, para a glória de Deus Pai, para a edificação da tua Igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos estar ouvindo alguns avisos. Logo após, o pastor estará dando a bênção apostólica e estaremos encerrando o culto desta noite. Antes dos avisos, nós gostaríamos de agradecer ao pastor Francisco Eduardo por ter atendido ao convite da igreja, através do Bruno, para estar conosco durante esses 3 domingos. E com toda certeza, pastor, a nossa igreja foi muito abençoada pelas mensagens que Deus colocou no seu coração para nós. E que Ele possa continuar abençoando sua vida, o seu ministério e a sua família. E que possa sempre estar nas feiras, trabalhando para o engrandecimento do Reino de Deus aqui na terra. Obrigada, pastor. Receba toda a nossa gratidão. Que Deus o abençoe. Irmãos, nós queremos também avisar. Os nossos trabalhos da semana são trabalhos normais da semana, Quarta-feira, culto de oração, está aí o nosso quadro de trabalhos da semana. Todos os irmãos estão sabendo e contamos com a presença dos irmãos nos nossos trabalhos semanais. Nosso culto de oração tem sido maravilhoso e que os irmãos possam sentir vontade, de vir orar juntos aqui. Mas eu quero destacar um evento que vai acontecer no dia 3 de setembro. Está um pouco longe, mas vale a pena a gente destacar, porque os irmãos sabem que o mês de agosto é o mês do aniversário da igreja. Nós vamos completar 75 anos. Então é uma data linda de existência desta igreja neste bairro, e nós vamos passar o mês inteiro comemorando. E o clímax, vai ser no final do mês, quando nós teremos a série de conferências do pastor Alanar. Vai estar aqui no sábado e no domingo, o último final de semana do mês de agosto. Mas no dia 3 de setembro, nós vamos comemorar assim um momento nosso, um momento de comunhão da IBA, comemorando o aniversário da nossa igreja. Vai ser um jantar, no local vai ser no Ayla Recepções, mas nós queremos destacar também que esse é um sábado, será um sábado a partir das 18 horas e todos estão convidados, mesmo que você não seja membro da igreja, mas você está convidado a participar. A ceia vai ser R$40, é ceia individual, R$40 adulto e R$30 criança a partir de 7 anos. Mas tem uma coisa boa, você pode parcelar esse valor. Então você pode, os R$40 você pode dar duas vezes, em agosto, agora em julho e em agosto também. Mas não deixe de participar, porque será um momento muito agradável, um momento de comunhão, um momento maravilhoso. Com certeza será um momento inesquecível para nós da Igreja do Alecrim. Obrigada, Deus. Gostaria só de complementar alguns avisos que nos chegou.
por alguns irmãos, né, que são enfermos, irmão Joelson e também irmã Yaci. Os dois pegaram uma gripe forte, então pede orações, seus familiares, seus cônjuges. E também pedimos por Miriam de Moreira e também Ana Salles. As duas estão com as mães, né, bastante enfermas. A irmã Miriam, a mãe esteve internada, já há 1 ano que ela luta com câncer, e teve internado, está já em estado terminal, e Miriam, né, sabe disso, os médicos já mandaram a mãe para casa, ela já está em home office em casa com balão de oxigênio. Então, todos nós conhecemos Miriam e sabemos o quanto, né, ela é apegada à mãe. Então, está um momento bastante delicado esta semana para ela, que nós não esqueçamos de orar durante esta noite, também no dia de amanhã. São momentos, são horas, na verdade. O médico falou que a qualquer momento ela pode receber uma notícia triste. Então, são momentos delicados na vida da nossa irmã Miriam, que possamos estar intercedendo a Deus pela vida dela. E o irmão Jerônimo ainda pede pelo evangelismo. Nós temos tido, né, várias casas, né, que têm aberto suas portas para os cultos, não só para os irmãos, mas também cultos evangelísticos. Irmão Jerônimo, então, continua então pedindo que os irmãos que querem culto em suas casas, nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, nas terças-feiras, então que os irmãos possam procurar. O irmão Elias, que é responsável pelo culto ao ar livre, o culto fora da igreja, e também o irmão Jerônimo. A nossa viagem missionária, nós estamos contactando com o irmão Márcio, né, lá da Igreja Esporte Clube, em Extremoz, e as datas estão chocando ainda, né, irmãos? Tanto do nosso trabalhos aqui, quanto dos trabalhos dele, que eles têm a convenção, a associação, né? Vai ter a próxima semana, segunda semana de agosto, vocês vão ter a convenção, a associação, né, Norte. Então, a gente não conseguiu ainda fechar uma data, mas nós gostaríamos muito de não só falar de missões, mas fazer missões no campo missionário. Isso será então possível assim que a gente conseguir uma data. Nós vamos estar orando, o pastor vai estar dando a bênção apostólica, quero convidar os irmãos a estarem de pé, e logo após nós estaremos ensinando, talvez com a música, né, o som, a música que foi sugerida para cantar, mas o horário já está adiantado, então os irmãos podem ouvir essa música e orar silenciosamente no término do culto. Oremos. Senhor, graças te damos por esta noite. Obrigado pelo privilégio de cultuar ao Senhor. Obrigado pela comunhão dos irmãos, pelas canções, pela palavra. Lembramos dos irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor possa estender a tua graça, a tua misericórdia, trazendo cura conforme a tua vontade, aliviando as dores. Ó Deus, que a tua vontade seja feita. Confiamos no Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, confiamos em Ti. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, basta a Tua graça, em nome de Jesus nós oramos. Seja uma bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e convosco permaneçam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.